Olá, seja bem-vindo ao curso MTC EWE da Microtik. O curso MTC EWE é um curso de certificação empresarial para redes Wi-Fi corporativas. Qual que é o objetivo desse curso? O principal objetivo é que você aprenda a trabalhar com a controladora Capsman. A controladora Microtik é uma controladora baseada no Router OS e ela trabalha internamente ao acesso do inbox e você vai poder controlar todos os seus access points, seja corporativo, seja residencial ou qualquer outra aplicação que tenha voltada a Wi-Fi com Microtik. O que é bom a gente ressaltar é que o MTC EWE é um curso oficial e ele vai te dar um reconhecimento de certificação internacional e você vai poder ter um valor adicional ao seu conhecimento. A carga horária desse curso ela é de 24 horas estimadas, então nós podemos até ultrapassar um pouquinho mais, caso a gente acabe complementando com outras informações adicionais. O curso ele é focado tanto na parte teórica quanto na parte prática, ou seja, nós vamos levar para você o conhecimento teórico fundamental que a Microtik quer transmitir para você e nós também vamos levar a parte de dimensionamento do dia a dia na prática, ou seja, você vai aprender a dimensionar e vai aprender a configurar uma controladora Microtik. Os primeiros tópicos que a gente vai abordar nessa aplicação é o tópico de introdução, a parte que envolve hardware, envolve modelos de equipamentos, envolve classificações de placas, de portas de conexão Wi-Fi e wireless, e nós vamos também já começar fazendo alguns exercícios, que a gente chama de laboratórios. No próximo tópico a gente aborda aí um tema bem interessante, um tema de radiofrequência. E é impossível a gente falar de radiofrequência sem falar de ondas eletromagnéticas, onde a gente vai ensinar você a diferenciar decibel de miliwatt, ou seja, potência logarítmica de potência linear, e a gente vai dar uma introdução baseada aí nesses elementos, de como é que a gente trabalha com isotrópico, com alinhamento e direção de aplicações de onda especificamente. Vamos ensinar para você também como é possível você interpretar a antena de uma rede Wi-Fi ou de um access point Wi-Fi com polarização, com número de antenas e sincronização, configurações que a gente vai trabalhar aí logo inicialmente no nosso tópico, falando sobre a parte prática, entrando no seu Router OS e fazendo as configurações. Isso vai dar também uma oportunidade de a gente mostrar como é possível dimensionar o tamanho de uma célula, ou seja, eu tenho lá 2 GHz, 5 GHz, classificar em amplitude com relação à potência ou com relação a ganho na transmissão da onda eletromagnética. Nós vamos aprender também aí a parte de roaming, ou seja, eu estou em uma célula, vou transitar para uma outra célula e vou trocar de ambiente, Como funciona essa classificação do roaming e quais são os recursos para a gente poder fazer essa troca. Nós vamos também abordar assuntos relacionados a canais colocalizados, a gente chama de co-canal ou interferência de canais adjacentes, ou seja, o canal que está próximo ou o canal que está adjacente a você, central ou lateral. Um detalhe importante é a gente trabalhar com a infraestrutura da rede Wi-Fi, que a gente chama de rede física. Então, uma vez atingido esse nível de distinção do que é físico e do que é lógico, a gente começa a entender um pouquinho mais de aspectos dimensionais, como o airtime, por exemplo. E, em seguida, nós vamos fazer alguns laboratórios desses tópicos, exercícios, cálculo e dimensionamento. Depois nós vamos entrar no tópico de padrões. Quando a gente fala de padrão Wi-Fi, a gente está falando de padrão o padrão IEE, aquele do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, onde a gente aborda lá o padrão 802.11a, B, G, AC, AX, entre outros que a gente vai elencar também dentro do nosso treinamento. Quais são os recursos desses padrões e como é que a gente trabalha com as faixas de frequências, que a gente chama de bandas ou canais, assim como as larguras respectivas desses canais. Nós vamos trabalhar com recursos de scan list, vamos trabalhar com a aplicação e distinção de elementos que são classificatórios para essa parte de scan. Vamos trabalhar com a parte de antenas, com a divisão de, por exemplo,
a gente chama de multiplexação, mas ele pode ser utilizado também com bonding, né, que é a soma de duas cadeias que vão permitir que você tenha aí um efeito bem transitório em relação às posições de cada antena. Nós vamos abordar também a distinção entre elementos que é single user e output de classificação de antenas, a gente chama de size ou de MIMO. Ele tem também o single user e tem o multi-user, então o MU-MIMO e o SU-MIMO. Em cada situação, como a gente vai interpretar e como a gente vai utilizar. Vamos fazer um overview também do protocolo CSMA-CA, né, que é o Collision Avoidance, trabalhando aí na tratativa física do protocolo wireless. Vamos trabalhar aí com o RTS, o Request to Send, qual é a situação que ele se enquadra, como é o efeito transitório dessa classificação, classificar prioridades, falar sobre novos padrões que vão ser implementados e padrões que já estão sendo implementados, como o AX, por exemplo, e fazer algumas atividades laboratoriais em relação a essa aplicação. No próximo capítulo, a gente aborda a parte de configuração dentro das expectativas do domínio de controle do router OS, que é a controladora chamada de CAPSMAN, onde a gente efetivamente soma o ganho de uma antena com a potência efetivamente do rádio, a gente chama de EIRP, a condição máxima desse sinal. Nós vamos definir ganhos de cada composição do ERP que tem relação com o ganho da antena de cada CAP. Então, CAPSMAN é a controladora, o CAP ou o CAP é o AP que está controlado. Então, cada access point da rede dentro do MikroTik Router OS, ele pode ser controlado, ele pode até ser adaptado e adequado para a necessidade que o seu projeto venha a ter. Bom, a partir daí a gente tem algumas classificações normativas, onde eu posso falar um pouquinho sobre a regulamentação de cada país, de cada região, de cada agência que controla, no nosso caso aqui a Anatel. Nós vamos falar, por exemplo, de abordar sobre os canais de DFS, que são canais que a Anatel regulamenta, classificando qual é a posição de cada canal. Então, o DFS ele tem que ser bem implementado para ele não causar nenhum problema, nenhum dano na sua rede e você ter um resultado bem positivo. Na sequência, a gente vai passar para uma configuração que é baseada em um cenário que não utiliza controlador, a gente chama de não CAPSMAN, né? Ou seja, uma aplicação standalone. Eu vou lá fazer uma configuração de um equipamento independente de uma controladora. Então, eu posso criar uma rede Wi-Fi também baseado nesse cenário. Então a gente aborda aí algumas questões de repetir o sinal e estender o sinal, e depois nós vamos falar um pouquinho de outras frequências que trabalham nessa mesma condição também. Então são faixas de frequências, topologias e classificações de outros equipamentos ou de modelos de equipamentos que trabalham de forma standalone. Em seguida nós vamos entrar no tópico de segurança. Em segurança wireless tem muita coisa para se estudar. Então um dos pontos fundamentais é a rede pode ficar aberta, ela tem segurança, a criptografia que eu utilizo, o WPA, se ela é AES, TK/IP, se ela é um WPA2, se ela tem radius. Então vamos abordar todas essas nomenclaturas, né, que por exemplo o radius com o EAP, que é o Enterprise, a conexão de autenticação e validação de cada usuário. Diferenciar a aplicação de TK/IP com a AES, então ver quais seriam as melhores práticas e melhores possibilidades de a gente implementar esses recursos. Dentro desse cenário a gente vai aprender o que é uma Access List, ou como eu controlo a Access List, quais são os recursos avançados, e aí a gente faz novamente vários exercícios para poder praticar um pouquinho esses temas também. Depois tem alguns troubleshooting que a gente vai fazer em relação às redes, como por exemplo, eu conecto alguns clientes, algumas estações da minha rede e faço com que essa rede gere algum problema para eu poder analisar. Então vou analisar a tabela de registro, vou analisar a potência de recepção lá na própria aba de registros, vou aprender qual é a diferenciação entre sinal e ruído, a gente chama de SNR, entender o CCQ, em que situações eu utilizo ele, vou trabalhar com taxas de dados com data rate, que são taxas nominais de uma rede wireless. Vamos aprender a utilizar ferramentas como scan e usar em background, né, se eu estou utilizando a ferramenta em segundo plano ou em primeiro plano. Frequency Usage, que é uma outra ferramenta interessante, que a gente vê níveis de utilização.
O snooper, que a gente vê a classificação de quantos usuários eu encontro dentro do meu cenário, do meu ambiente, do meu laboratório, e fazer um sniffer também de pacotes na nossa rede. Enfim, mais prática, mais laboratórios. Depois a gente parte para o tema de Site Survey. É um tema bem interessante, mas ele é totalmente voltado para o ambiente físico, onde a gente vê quais os tipos de Site Survey, que é pré-instalação. A gente vai ver como é que é feita a análise espectral a partir do RouterOS ou com ferramentas de terceiros e entender como eu posso fazer um provisionamento ou até mesmo uma previsão de como eu vou implementar esses equipamentos que já estão ou que possam ser provisionados. Depois a gente vai interpretar também a questão de classificação de Site Survey, onde eu posso fazer após uma instalação e validar a qualidade efetivamente do meu sinal. Depois a gente aborda as ferramentas do Capsman, né? Dentro da controladora, o que eu posso utilizar, como por exemplo, os recursos avançados da controladora em comparação ao tipo de configuração standalone. Então, quais são os requisitos de cada cenário para cada AP que sejam condizentes com a minha aplicação da controladora efetivamente. Como eu vou utilizar, por exemplo, uma automação, assim como um DHCP 138, ou como uma validação de Layer 3, também que pode ser utilizado via DHCP com o protocolo UDP. Posso também aplicar uma configuração específica para um CAP e não aplicar isso em todos os equipamentos do meu perfil. Posso fazer também uma descoberta de equipamentos que estejam trabalhando com a compatibilidade do protocolo Capsman, ou seja, fazer uma descoberta, um discovery que a gente faz a partir do Access Point ou para os Access Points. Autenticação de bloqueios com cenários como, por exemplo, um certificado SSL que eu possa ter dentro da gestão ou do controle do meu Access Point. Posso criar um certificado também SSL de forma automática e gerar isso a partir da minha controladora. Vou criar, a partir dessa autenticação também, um cenário de proteção dentro do meu ambiente. A partir daí, a gente vai integrar relações como, por exemplo, as configurações de definição da controladora com segurança, com data rate, com implementação de interfaces e controles do Access Point da banda, da faixa de frequência que eu esteja utilizando, se ela é uma banda que eu vou trabalhar nas duas polarizações ou em uma só, e vou diversificar isso de forma bem abrangente. Existem perfis, né, que a gente cria como o DataPath no RouterOS, no Capsman, que a gente cria aí um perfil associado a um grupo de configurações. Então dá para fazer isso também de forma automática e dinâmica. Vamos trabalhar com interfaces virtuais, que são os próprios CAPs, que são criados dentro da controladora, e criar isso de forma dinâmica ou de forma estática. Tá? E da mesma maneira que a gente pode criar uma interface adicional, criando um SSID extra. Então são interfaces virtuais também. Com recursos avançados, a gente vai aprendendo diversas opções de gerência e gestão dentro da nossa controladora Capsman. Antes de abordar toda essa parte prática e a parte operacional do RouterOS, a gente vai trabalhar com a parte de planejamento, a parte de cálculo de sinais, interpretação, dimensionamento do ambiente. Então, a gente fala de um curso bem eficiente, um curso bem avançado, dentro do mundo de radiofrequência para Wi-Fi corporativos. Então, com isso, a gente entra num nível realmente bem avançado do RouterOS, não só para o ambiente Wi-Fi e wireless, mas sim também do próprio MikroTik no RouterOS. Depois, em seguida, né, terminamos todos os tópicos técnicos, a gente vai para o tópico de certificação, onde a gente vai habilitar o recurso da prova para você, no momento em que você estiver presente a nós, instrutores, no final, ao término do treinamento, a gente vai abrir o portal para você poder fazer a sua prova. Então, a gente faz um bate-papo ali antes, claro, tira algumas dúvidas, faz algumas revisões, faz uma forma muito prática de entender o que é realidade, do que é teoria, do mundo fictício, que muita gente aborda, né, sobre o Wi-Fi de forma errônea, e aí sim a gente efetivamente senta para fazer a nossa avaliação. A prova de certificação, ela é uma prova que você precisa atingir 60% de acertos. Se você atingir 50% de acertos, você não está aprovado, mas também não está reprovado. Você tem uma segunda chance para poder fazer a prova novamente.
Ou seja, entre 50% e 59% você atinge a segunda chance de fazer a sua prova. Atingiu 60%, ok, você está aprovado e vai receber o seu certificado oficial lá com o selinho de validação oficial da própria Microtik, com a numeração, com o seu nome impresso, bonitinho, e você se torna um certificado oficial de equipamentos como um Access Point, assim como o CAP, é um modelo novo, recém-lançado, que trabalha com o padrão AX também, e você pode utilizar no mercado corporativo. Eu espero que seja muito rápida a sua interpretação de necessidade de um planejamento para a rede Wi-Fi, e que você venha participar de um dos nossos treinamentos, que nós vamos mostrar para você de forma prática como se planeja, como se calcula e como se configura na prática o Router OS com a controladora Capsman. Espero encontrá-lo em breve em uma de nossas turmas. Até lá!